Olá, tudo bem? Graça e paz. Meu amado, um irmão postou no comentário a curiosidade dele a respeito dos 144.000 que está escrito em Apocalipse. Eu passarei o meu entendimento a respeito deste assunto, desta interrogação. É claro que o meu entendimento só vai bater com aqueles que não são futuristas. Meu entendimento só vai ser de acordo com aqueles que acreditam na escatologia consumada. Dificilmente um teólogo, um doutor, um mestre, um que se diz ser pastor, bispo, papa, frade, eles vão concordar com o que eu vou falar. Um religioso, um crente daqueles que fanático, eles jamais vão acreditar no que eu vou falar. Mas eu tenho que ler, tenho que passar para você o meu conhecimento. E vou ser sincero para você, viu? O irmão fez esse questionamento ontem, não, hoje é domingo. Hoje, domingo, dia 12, o irmão fez o questionamento ontem no sábado, dia 11 de setembro de 2021. Eu nem procurei me esforçar muito, porque o livro de Apocalipse é um livro de história antiga. O livro de Apocalipse é um livro de história, de profecias, de revelações já consumadas. Do capítulo 1 ao capítulo 22 do livro da revelação, do livro de Apocalipse, foram escritos os versículos, as palavras, as passagens aos anjos das 7 igrejas da Ásia, que ficavam ali próximo à ilha de Patmos. A ilha estava no mar, dali em terra estava as 7 igrejas, os irmãos que se reuniam como igreja. E Jesus, em espírito, disse a João, em espírito, das coisas que estavam por vir, estavam acontecendo e já haviam ocorrido. Segundo a profecia de Daniel, segundo Apocalipse capítulo 11, o tempo de duração desses acontecimentos se deu 42 semanas, 1.260 dias, a metade de um tempo, a metade de uma semana. Tudo isso, numericamente falando, se trata de 3 anos e meio, que foi a metade do ano 66 ao ano 70. Quando João foi levado, Nero mandou aprisioná-lo na ilha de Patmos. E João, então, por revelação de Jesus em espírito, ele escreveu o livro da revelação. Então, as coisas escritas já ocorreram. Mas o irmão tem dúvida, e eu vou passar no meu entendimento. Depois, às vezes tem outro entendimento, dá mais uma clareada nisso. Acredito que nós que acreditamos na escatologia consumada, quando for se afunilando as opiniões, pensamentos, as explanações, chegaremos a um denominador comum. Chegaremos à solução desta inequação, transformando a balancinha da inequação reta, sem erros. Então vamos ler. Simples e rápido esse entendimento. Não tenho muito que florear, que falar sobre isso. Eu te convido a ler Apocalipse, capítulo 14, versículo do 1 ao 5. E o tema deste vídeo é os 144.000 selados do Apocalipse. Quem eram? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja ao nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado, o qual em espírito mora em nosso espírito, mora no espírito dos eleitos. Se move, anda através do nosso espírito. Assim eu creio, porque eu creio em Apocalipse capítulo 21. Eu creio que a nova Jerusalém celestial já foi estabelecida e que o próprio Deus está dentro do espírito, ou está no espírito da igreja gloriosa do Cristo ressuscitado, que são os espíritos dos eleitos. Amém? Pai nosso que está em nós, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está em nós o vosso reino. Amém? Graça e paz. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 14, versículo do 1 ao 5. Então olhei, isso João em espírito, porque afinal de contas, capítulo 1, versículo 10, fui arrebatado, fui tomado, fui levado em espírito no dia do Senhor.
O dia do Senhor se refere ao juízo, ao julgamento. Por isso que João fala, estava na ilha de Patmos, fui arrebatado, fui tomado no dia do Senhor. Mas para os futuristas, para a religião, esse dia do Senhor, infelizmente, eles tratam como sendo o primeiro dia da semana, o domingo. Apocalipse capítulo... Estou utilizando a Nova Versão Internacional, capítulo 14, versículo do 1 ao 5. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Aqui, eles já estavam lá. Ele estava vendo esta figura de linguagem, esta metáfora, falando isso daqui. Mas a religião espera juntar 144 homens carnais, eles, os testemunhos não sei o que aí, alegam que quando se completar os 144.000, então haverá destruição de tudo e será uma nova terra, um novo reino. Já os teólogos dizem que isto é uma coisa, 144.000 é algo difícil de interpretação, difícil de revelação. Mas eu vou ler em outros versículos e a gente depois vai chegar nesse conhecimento. Então eu olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Então esses 144.000, uma numeração metafórica, era a realização ou dos que haviam sido escolhidos por Deus e haviam recebido o selo em sua testa. Vamos continuar no versículo 2. Ouvi um som dos céus como o de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Versículo 3. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Então esses 144.000 não serão, ainda não serão. Isso já foram. Eles foram comprados. Eles foram tirados. Eles foram resgatados. Quando ocorreu isso para os que acreditam na escatologia consumada? Durante o período de juízo. Paulo não disse, e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados no dia que ele vier? Que for soada a última trombeta? Aqui estava. Então esse 144.000 é uma referência, é um modo figurativo, é uma alegoria do que ocorreu, do que estava ocorrendo no dia do juízo, quando Deus veio e julgou Israel. O 144.000, eu vou te mostrar, que se refere às 12 tribos de Israel. Olha que coisa interessante. Eu vou te mostrar mais à frente, fica um pouquinho mais aí. Aguenta aí, já aproveita, se não é inscrito, já se inscreve, e você vai ver que vídeo interessante esse aqui. Então, 144.000 se refere às 12 tribos de Israel. Eu vou te mostrar depois. Haviam sido comprados da terra, então haviam já sido comprados. Para os futuristas, eles ainda serão. Para os testemunhos de não sei o que, vai se completar ainda. Mas aqui, João Espírito diz que haviam sido comprados da terra, já foram comprados. Estes são os que não contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde ele quer que vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus ao Cordeiro. Foi comprado os homens em carne, sangue, ou isto daqui é uma representação dos espíritos eleitos? Dos filhos escolhidos, dos predestinados. Aí você pega no modo literal, um crente, um fanático, um teólogo, um futurista, pega isso daqui, tá vendo? Ó, eles eram castos, eles não tinham nada com mulher. Mas lógico que não tem, porque o que foi resgatado, o que foi comprado, foram os espíritos deles. Espírito não tem, isso aqui é uma referência à parte espiritual, espírito não tem sexo. Espírito não tem homem ou mulher, espírito é como o vento. É isso que aconteceu no dia do juízo, é isso que aconteceu durante o período que João estava escrevendo as 7 igrejas. Isso daqui estava falando às 7 igrejas. Depois eu vou ler, você vai ficar mais certo na sua mente que isso se referia aos judeus, aos israelitas. Estes são os que não contaminaram. Aí eles pegam isso aqui no literal, tá vendo? Ó? Isso aqui, ó.
A pessoa, então, tem que ser casta. A pessoa tem que ser... Por isso que tem os católicos aí, eles dizem do celibato, que não pode casar. Às vezes eles tiraram disso aqui. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde ele quer que vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados com primícias a Deus e ao Cordeiro. Versículo 5. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. O livro de Apocalipse, se você ler ele acreditando na escatologia, você vai entender que ele foi escrito totalmente para o dia do Senhor. O que significou o dia do Senhor? O julgamento de Deus. Quando foi derramado o cálice da ira do Senhor, que é o Espírito, sobre os israelitas. Porque eles que passaram, eles que passariam e passaram pelo juízo. Não é o povo gentil. Como a religião diz, Jesus está voltando, Jesus virá. Mas para quê? Se quem deveria ser julgado já foi julgado, que quem deveria ser sentenciado já foi sentenciado. Como então que ele pode vir? É claro, tem que acreditar em Mateus capítulo 24, versículo 34 e 35. Se não acreditarem nesses dois versículos, ou principalmente no 34, esquece. Jamais eles aceitarão que os 144 mil se tratava do modo numérico, do modo figurativo, dos que iriam passar e passaram pelo juízo, segundo está em Zacarias. 1/3 seria levado como escravo, cativo, 1/3 seria morto à espada, e 1/3 seria purificado como ouro pelo fogo. O que aconteceu dentro de Jerusalém? O que aconteceu no ano 70, quando o Filho do Homem veio em forma de sinais julgar Israel? Não foi exatamente? Os soldados romanos crucificavam diariamente, não sei quantos, segundo Flávio José, são muitos por dia, mortos à espada, à cruz. Outros eram levados cativos, foram levados cativos. E 1/3 passou por esse juízo. Esses 144 mil com certeza, os que ficaram e passaram pelo fogo do juízo. Os que foram batizados, porque João Batista diz, eis que vem um mais importante do que eu, que batizará com fogo e com o Espírito Santo. O batismo com fogo foi o juízo do ano 70. Então esses 144 mil é uma referência aos que foram salvos. Jesus falou o quê? Em Mateus mesmo, 24, um pouco mais acima aí, lá para o versículo 15, 16, ou versículo 13. Aqueles, deixa eu ver aqui no versículo 13, deixa eu já colocar aqui. Versículo 13 de Mateus 24. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Os 144 mil, com certeza, estava nesse meio aqui. Aqueles que perseveraram até o fim será salvo. E o fim foi o quê? O fim do juízo, o fim do julgamento, o fim do derramamento da ira de Deus. Os 144 mil e as 12 tribos de Israel também está em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 1 a 8. Presta atenção nesse trecho, nesse contexto. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e bradou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido dado poder para danificar a terra e o mar. Veja, 4 anjos receberam a ordem para danificar. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido dado poder para danificar a terra e o mar. Ou seja, não era diabo, Satanás, não era nada. Isso daqui era uma referência ao juízo que estava ocorrendo. 3. Não danifiquem, só que eles receberam a ordem, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos. Este versículo faz cair por terra que dizem que quando Jesus voltar, quando houver a grande tribulação, assim dizem os futuristas, a terra vai pegar fogo, os terremotos, vai se acabar tudo, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Só que durante o juízo foi dado a ordem aos 4 anjos, não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. E o contexto aqui, eram quantos que eram para ser selados a testa? 144 mil, mais abaixo nós vamos ver quem foram eles.
Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados. Aqui está. Veja, eu quero que você leia agora comigo aí na sua Bíblia. Veja se no meio do que nós vamos ler nesse contexto está estrangeiros, gentios, forasteiros. Veja se aquele juízo não foi exclusivamente, aquela sentença não foi exclusivamente para o povo de Israel, para os israelitas, para as 12 tribos de Israel. Então ouvi o número dos que foram selados, no versículo 3, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, todas as tribos de Israel. Então os que foram selados, os que foram escolhidos, os que foram arrebatados no Espírito no dia do Jesus, no dia do julgamento, do juízo, foram 144 mil. Aí você me pergunta, é um número exato? Não, porque isso foi uma metáfora. Isso daqui foi um modo dele passar a respeito da sentença dos que se salvariam às 7 igrejas da Ásia. Por isso que ele usou este número. E você vai ver que, fazendo uma conta, dá os 144 mil. Então ouvi o número dos que foram selados. Foram selados, passado. 144 mil de todas as tribos de Israel. E os gentios fazem parte das tribos de Israel? Não. Então o juízo não pode ser nos dias de hoje, porque os dias de hoje, o predominante no mundo são o povo gentil. Não é mais gentil do que judeu? Ou não é? Sim. Então não pode ser o juízo, Jesus não pode vir nos dias de hoje para fazer isso, para selar os 144 mil. Porque os 144 mil eram da tribo de Israel, eram os judeus, os israelitas. Veja as tribos. Da tribo de Judá foram selados, faz a conta aí na sua calculadora. Das tribos de Judá foram selados 12. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Quantos são as tribos de Israel? 12. 12 vezes 12 mil dá 12. Eu fiz até uma continha. 12 vezes 12 mil é igual a 144 mil. Então, isto daqui, esse 144, é um número para que nós hoje entendamos que quem passou pelo juízo, quem recebeu o selo, quem foi arrebatado, como Paulo disse, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele, foram 144 mil, ou seja, as 12 tribos de Israel. As 12 tribos que eram os perdidos da casa de Israel, que eram o povo que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, veio. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 5 e 6, não vão por caminhos de gentios samaritanos, porque somente pelos perdidos da casa de Israel. Para a mulher de a cananeia, Mateus capítulo 16, do versículo 18 em diante, o que ele diz para aquela mulher cananeia? Eu vim exclusivamente para os perdidos da casa de Israel. Jesus de Nazaré não veio. Como eu vi um vídeo falando aí, que Jesus de Nazaré veio para os dois povos. Mentira! Isso eu posso falar mentira porque, segundo os escritos que nós temos aí para ver, para fazer comparação, ele não veio para os gentios. O Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele veio para resgatar os perdidos da casa de Israel. E ele veio também no ano 70 para julgar os perdidos da casa de Israel. Ele veio para julgar e selar os 144 mil que fazem parte das 12 tribos de Israel. Por isso que eu falei para você, eu não fiz muito, não precisou nem fazer muito levantamento. Pela misericórdia de Deus, o entendimento está bem claro na minha mente. Eu espero que você, principalmente você que fez esse questionamento no comentário, fique mais claro para você o seu entendimento. Esses números aqui é algo meio que insignificante. Você vai ver que conforme você vai crescendo no entendimento, são números insignificantes. Que nem hoje o 666. O pessoal fala, nossa, o 66 é o selo. Aí os religiosos esperando o 666 e que diz que vai vir, é uma cambada de ignorante que eu falo no conhecimento.
não procura entendimento, fica acreditando num teólogo, fica acreditando numa pessoa que tem um título aí dado por homem, que 666 é o anticristo. João disse nos dias dele, João disse, eu acho que é 1 João 2 ou 1 João 3, já é os últimos dias, porque o anticristo já está na terra. Eles estão por aí com essa conversa fiada. Então, 144 mil nada mais é do que as 12 tribos de Israel multiplicada por 12 mil. O número é igual aos 1000 anos. São números, é igual a 1260 dias, 42 semanas. São números dados para que somente os filhos eleitos de Deus entendam. Isso daqui foi escrito para passar pelos guardas da ilha de Patmos, porque eram os pergaminhos, eram os escritos, e esses escritos eram enviados a 7 igrejas da Ásia: Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Éfeso, Filadélfia. Então, os guardas pegavam isso daqui, lia esse monte de número, 12 mil, 144 mil. O que será que é esse louco que está falando? Aí manda. Quando chegava na mão dos anjos das 7 igrejas, dos irmãos nas igrejas os irmãos que se reuniam como igreja, lá sim havia revelação, porque naqueles dias havia o espírito da revelação, o dom da revelação. Naqueles dias havia o dom da cura, o dom da profecia. Porém, quando o perfeito veio e bateu o martelo e julgou, esses dons se acabaram. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 em diante, em parte profetizamos, em parte conhecemos, em parte falamos em línguas, em parte não sei o quê, em parte não sei o quê. Porém, quando o perfeito vier, será dado fim a tudo isso. É o que aconteceu. Nos dias de hoje, ninguém faz mais disso. Ninguém profetiza, ninguém cura, ninguém fala em línguas, nada. Tem uns balabachúria, mas falar em línguas era idiomas, é glossa. Não tem nada a ver do que falam por aí. Amém? Então, eu espero. Do 666 que eu ia falar. Usando a gematria, 666 significa César Nero. Era o número da besta. João escreveu nos dias que a besta, nos dias dele, era César Nero. É isso. César Nero é o número de um homem. E ficam por aí ainda procurando o anticristo, que o Donald Trump é o anticristo, o Hitler foi o anticristo, o Osama Bin Laden é o anticristo, o Saddam Hussein é o anticristo, eu o anticristo, e fica por aí. Amém? Então, meu amado irmão, você que fez esse questionamento, espero ter contribuído com o meu entendimento. Não sei se ele é o verdadeiro, mas eu falo o que creio, e eu creio nisso, simplesmente por você dar uma emendada em uma coisa aqui, uma emendada ali. Aí você faz uma continha, 12 vezes 12 mil, dá os 144 mil. Então, por isso que o juízo já veio, porque os selados foram o povo de Israel, os israelitas. Não teve gentil nesse meio. Foram pessoas que faziam parte das 12 tribos de Israel. Amém? Graça e paz. Espero ter passado, então, esse entendimento para vocês. Espero ter sido útil. E para os demais que estão assistindo esse vídeo, se foi útil para você, dê um like. Compartilhe, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas mensagens. Amém? Graça e paz. Saiba, nós somos o melhor da criação do Pai. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.